E aí, pessoal, tudo bem? Bom, uma situação muito comum dentro da UTI é aquele paciente em intubação orotraqueal, que você faz o seu atendimento e ao final do atendimento ele precisa da aspiração. Essa semana eu perguntei no meu Instagram a seguinte coisa: será que depois de fazer a fisioterapia respiratória, fazer as técnicas de higienização, fazer a aspiração, alguém realiza técnica de hiperinsuflação? Seja ela no ventilador ou seja uma técnica de hiperinsuflação manual? Olha só o que eu encontrei de resposta. 77% das pessoas responderam que não. Isso não foi surpresa para mim, porque é muito comum a gente ver na UTI o fisioterapeuta que termina o seu atendimento por meio da aspiração e esquece de fazer uma técnica de reexpansão. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 dicas por que você deve fazer a hiperinsuflação depois de uma técnica de aspiração. Olha lá, eu peço para você que curta esse vídeo, compartilhe para os amigos, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações de que novos vídeos estão aqui no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Pessoal, se você foi das pessoas que respondeu naquela enquete que eu fiz no Instagram, ou se você, quando eu fiz a pergunta lá no começo do vídeo, se você faz uma técnica de reexpansão depois de fazer a técnica de aspiração, você não está sozinho se você respondeu que não. E olha só, a primeira dica que eu vou dar aqui para vocês traz informações a respeito de como isso tem acontecido a partir de um artigo científico que a gente encontrou. Como que os fisioterapeutas têm se comportado? Vejam lá. Então esse artigo ele avaliou, ele questionou as fisioterapeutas se eles usam a técnica de hiperinsuflação, especialmente aqui utilizando o ventilador mecânico. E vejam que diariamente a gente viu que 20%, o artigo viu, em torno só de 20% dos fisioterapeutas usam isso na sua prática clínica. A gente tem aqui, tem pessoas que usam 32%, menos de uma vez por mês. Outra coisa, quantas vezes, o número de respirações que se faz quando usa a técnica de reexpansão. Então a maioria usou aqui, em torno de 5 a 10 respirações no protocolo de reexpansão. Quantas séries esses fisioterapeutas utilizam? A gente viu aqui que a maioria ficou em torno de 3 a 4 séries. E se eles precisam ou não da aprovação do médico, a gente viu que a maioria não precisa, o trabalho viu que a maioria não precisa de aprovação, e aqui vale a pena a gente falar que em torno de 10% depende da circunstância, sim, precisa ou não conversar com o médico. E por fim, olha que interessante, 18 pessoas que responderam, 18 fisioterapeutas, em torno de 52% dessa população estudada, disseram que eles têm protocolo. Mesmo tendo protocolo, a gente viu que a utilização é muito pequena. Bom, vejam também uma outra coisa. Quem é responsável por realizar essas técnicas? Então a gente vê aqui nesse gráfico de baixo que são os fisioterapeutas, sejam eles o chefe da fisioterapia, que é chamado de fisioterapeuta júnior, sênior, depois o júnior, ou o estudante de fisioterapia. Então a maioria respondeu que o responsável por fazer isso é o fisioterapeuta. Mas ainda tem aqui o médico ou mesmo uma enfermeira sendo responsável por realizar esse tipo de técnica. E por que eles não realizam ou não utilizam essa técnica? A resposta que mais apareceu é por falta de treinamento, e aqui também por não aprovação do médico foi a segunda que mais apareceu. Depois por não ter indicação ou preferir a técnica de hiperinsuflação manual, ou então mesmo por falta de evidência ou falta de recurso, que foi a resposta que a gente viu aqui embaixo. Vejam, além disso, a gente pode mostrar aqui para vocês, e depois a gente vai apresentar em outros tópicos aí, eu vou apresentar para vocês como pode ser feito. Vejam que o modo mais utilizado para isso foi o modo SMV, foi também frequência sempre abaixo de 6 respirações por minuto, o que mais apareceu. Aqui o pico de pressão no máximo em 40, o volume entregue em torno de 1,5 litros, um volume bem alto aqui. A taxa de se altera o fluxo inspiratório ou não, sim, então aqui a gente vê que a maioria faz uma alteração de fluxo. O respeito à pausa, se
quanto seria a pausa? A pausa em torno de 2 segundos, né? Então menor que 2 segundos, 9 pessoas responderam isso. E se o tempo ins, né? Como que ficaria o tempo ins em segundo? Então tem 7 pessoas que responderam que tem aqui um tempo ins de até 5 segundos numa inspiração. Vamos lá? O próximo tópico que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, nossa próxima dica é um artigo que vai justificar o porquê você deve fazer a hiperinsuflação após realizar a técnica de aspiração. Vejam só. Então, esse artigo aqui, ele queria saber exatamente, né, o que muda, né, como que a técnica de hiperinsuflação, tanto manual como a hiperinsuflação usando o ventilador, poderia melhorar aqui os volumes pulmonares após a técnica de aspiração. Então, como que eles fizeram isso, especialmente no ventilador, que é o tópico do vídeo de hoje? Então, eles fazem isso em VCV com frequência de 8, o fluxo ele diminui para 20, isso facilita que ocorra um fluxo respiratório maior, e assim agiliza, melhora a questão a gente consegue melhorar a questão do fluxo respiratório, então da higienização por meio desse flow by, né? Aumenta o volume até que a pressão de pico chegue em 35 a 40 e põe pausa de 2 segundos. Quantas séries fazem? Fazem 4 séries com 8 respirações, porque ele fica aqui 4 séries de 1 minuto, ok? E depois, né, entre essas séries, ele volta para a ventilação mecânica basal desse paciente, aquilo que ele estava fazendo anteriormente. Veja, aqui no gráfico a gente consegue observar, ó, nesse gráfico a gente observa que a partir da base e depois que esses pacientes apresentam a aspiração, né, fazem a aspiração, independente se eu estou fazendo a hiperinsuflação manual ou no ventilador mecânico, a gente tem então a queda, né, o grupo teve uma queda aqui nesse volume, né, desse volume pulmonar avaliado pela impedância, e aí com a hiperinsuflação, olha o que a gente pode observar, ó. A gente pode observar que inclusive esse volume aumenta acima daquilo que era basal dele, durando até 30 minutos da sua técnica aqui. Então isso aqui, ó, ele ainda fica um pouco acima daquilo que era basal, mesmo depois de 30 minutos de eu realizado a técnica. Então a gente precisa fazer hiperinsuflação manual ou hiperinsuflação utilizando o ventilador após a aspiração. A dica número 3, vou trazer um outro artigo também para mostrar para vocês uma outra forma de fazer isso. Então a gente mostrou lá um artigo que falava sobre a questão da realização em modalidade VCV, esse daqui mostra como fazer em PCV. É um artigo brasileiro que mostra aqui para nós, ó, o PCV, né, então feito o modo PCV, onde você põe a pressão controle para que atinja um pico de pressão inspiratória até de 35 centímetros de água, então a partir do PIP, quanto que você vai colocar, isso obviamente depende do modelo do ventilador que você está utilizando, e aí se atenta para que o tempo inspiratório ele fica um tempo inspiratório suficiente para que a curva de fluxo no tempo chegue a zero. Então aqui na lateral eu fiz já até um vídeo falando só da curva fluxo-tempo, mas eu trouxe aqui uma imagem em que a gente vê aqui, ó, né? Aqui é um exemplo em que ainda dá para aumentar um pouco o tempo ins, porque o paciente, teoricamente, ele abortou a respiração aqui, ó, o tempo ins acabou aqui, o ventilador mecânico acabou aqui. Então o que a gente pode fazer? Aumentar o tempo ins até que a curva chega aqui, ó, olha aqui. A gente tem a curva de fluxo chegando ao valor zero, o que significa que eu equilibrei a pressão aqui que eu coloquei, a pressão controle, com a pressão alveolar. E o tempo expiratório eu tenho que ficar muito atento. Por quê? Se eu aumentei tempo ins, eu posso inverter a relação e começar a fazer autopipo. Então, aqui, os autores chamam a atenção para o seguinte: diminuir a frequência respiratória para evitar que ocorra autopipo. Então, também observar se essa curva expiratória está chegando aqui a zero, né? A curva expiratória chegando a zero, isso garante que o paciente está desinsuflando e tirando todo o volume durante a expiração. E qual foi o resultado, né, que esses autores nos trouxeram aqui? Vamos lá mostrar aqui para vocês. Olha então, aqui ó, nós observamos melhora significativa pós-intervenção, imediatamente após a intervenção, da complacência. Né? Então, esses pacientes receberam a técnica de hiperinsuflação e depois eles mantiveram essa complacência mesmo após a aspiração. E a resistência da via aérea, olha o que aconteceu com a resistência. Como eu mobilizei secreção, a resistência aumentou. Ao tirar a secreção, a gente teve aqui então uma resposta significativa de diminuição da complacência, da resistência da via aérea. Sendo assim, a gente pode concluir, né,
que esses pacientes aqui, que receberam esse tipo de técnica, eles melhoraram a mecânica respiratória após essa conduta. A dica número 4 agora para você, traz esse artigo em que, de novo, ele mostra volume corrente, né, a técnica feita em VCV, frequência de 6, pausa de 20%, portanto, esse era um ventilador que a pausa não era dada em segundos, eles utilizavam um ventilador que a pausa era dada em porcentagem do tempo total de respiração, e aí vai aumentando o volume de 200 a 200 ml até que atinge uma pressão de pico de 40 centímetros de água. Eles faziam 6 séries de 6 repetições e olha o que encontraram como resultado desse trabalho. Então aqui é uma avaliação da complacência, onde a gente pode observar que a complacência ela melhora imediatamente após, né, a intervenção, e ela vai melhorando especialmente aqui nos pacientes que fizeram a técnica utilizando o ventilador mecânico, a gente observa que ele melhora significativamente, e aí tanto a técnica de hiperinsuflação manual como a hiperinsuflação no ventilador mecânico, eles mantêm a complacência acima do valor que foi encontrado no basal, no pré-intervenção. Então até 60 minutos depois, essa intervenção aqui foi significativa para a complacência. Aqui é o mesmo dado, só mostrando aqui que de 36 ele teve uma melhora de em torno aqui no ventilador mecânico de 17%, significativamente maior do que a melhora que foi com a hiperinsuflação manual. A hiperinsuflação manual tem algumas limitações, mas aqui a gente não está querendo comparar, não. A gente quer simplesmente que você saiba que precisa fazer a hiperinsuflação depois da técnica de aspiração. E aqui eles utilizaram o índice de saturação FO2, né, onde esse índice não teve mudança significativa em nenhum dos grupos. Os dois, né, na verdade, melhoraram, até tiveram algumas variações, mas essa variação foi muito pequena. Foi um pouquinho maior aqui na hiperinsuflação com ventilador, onde a gente vê aqui 2% de melhora, e aqui em torno de 1%, 0,99%. Mas essa diferença não foi considerada significativa. E por fim, a última dica que eu vou dar para vocês é como que eu vou fazer isso quando eu tenho pacientes que estão respirando espontaneamente. Dependendo da técnica que ele está utilizando, né, da modalidade que ele está utilizando, talvez não sirva para ele isso que a gente apresentou até agora. Então esse trabalho, o que ele fez? Ele comparou seis formas de fazer essa hiperinsuflação com ventilador. Na verdade, eu falei 3 porque ele compara os 3 modos, o VCV, o PCV e a pressão suporte. E aí, né, eles vão utilizar o fluxo diferente no volume, vão utilizar tempos diferentes no PCV e vão utilizar fluxo de ciclagem diferente na pressão suporte. Então vejam, aqui no VCV ele aumenta 200 ml até que o pico fique 40, assim como nos trabalhos anteriores, e altera o fluxo para 20 ou 50. Então eu vou ter um grupo aqui VCV 20 e VCV 50 em relação ao seu fluxo. Também no PCV eles vão lá aumentando então a pressão controle até que eu chegue na pressão de pico de 40, e a gente vai ter aqui uma diferença em relação ao tempo índice. Então eu vou ter um grupo PCV 1, que é de 1 segundo, e PCV 3, que é de 3 segundos. E por fim, naqueles pacientes que estão em pressão suporte, como é que a gente faz com os pacientes que estão em pressão suporte? Aumenta a pressão suporte até que o pico de pressão fique 40, e aí eu vou mudar o fluxo de ciclagem. Ou seja, eu vou prolongar o tempo índice se eu deixar o fluxo de ciclagem em 10%, ou vou encurtar um pouco esse tempo índice se eu deixar o fluxo de ciclagem em 25%. E tanto para o modo PCV como para o modo pressão suporte, a curva de pressão, né, a raise time, deixa em 70%. Isso foi o que esses autores colocaram. E veja o resultado. O resultado foi o seguinte: os dois modos que melhor atingiram os critérios de higienização, portanto, né, quando a gente considera aqueles critérios que foram avaliados de pico de fluxo, diferença de fluxo ins para pico de fluxo ins para pico de fluxo ex, a gente pôde observar aqui que foi o modo VCV 20, que conseguiu nos 30 pacientes que eles avaliaram, nos 30 atingir esses critérios. Quando a gente considera os critérios, outros critérios aqui, onde a gente tem inclusive a diferença de mais de 33 litros, isso é uma coisa que tem sido bastante utilizado, esses foram também, o VCV 20 foi um modo que conseguiu chegar nesses valores. Né? A gente consegue
com esse em torno de, só 4 pacientes não chegaram no valor, nesse valor aqui de 150% de volume, né, aumentar o volume basal dele acima de 150, ou seja, 8 ml por quilo de peso, né, e aqui também se atingiu tanto o critério de flow-by, que é o critério de higienização, ou a critério de expansão pulmonar, que é atingir esses 150% aqui do volume corrente. A gente viu que 8 desses 26 atingiram aqui no modo VCV. Então vejam lá, né? Então aqui quando a gente vê o critério 2, é esse critério 2 aqui, então diminui um pouquinho, apesar de que no VCV20 tivemos isso. E por fim, na pressão suporte, o resultado também foi muito importante, assim, né? Então, aqueles critérios in vitro, né, que são aqueles estudos laboratoriais, praticamente todos atingiram os critérios. Aqui a gente teve os 33 litros de diferença por minuto, né, de fluxo. Nós tivemos aqui na pressão suporte 25, 16 pacientes atingindo esse valor. E por fim, aqui, nós vemos que atingiram esse primeiro critério e critério de reexpansão 26 pacientes, quando a gente olha aqui na pressão suporte 25, né, com fluxo de ciclagem 25. E aqui 28 atingiram os critérios de reexpansão. Tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui do Apollo Fisioterapia. Fica aí a conclusão, o resumo de tudo isso precisa reexpandir pacientes que foram aspirados, que isso vai melhorar a mecânica respiratória desse paciente, ele vai recuperar a oxigenação. A gente tem várias técnicas para fazer isso, não esqueça de aplicar isso nos seus pacientes. Até a próxima, aqui no canal Apollo Fisioterapia.